Bernardo Lodes, presidente e diretor de criação da Agência Pátria. Eu iniciei em propaganda há exatos 35 anos atrás, em 1987, quando me matriculei na SPM. Mas tem uma história anterior a isso, que foi até importante para eu decidir o meu caminho, né? Quando eu tinha 15 anos, eu decidi que eu queria ser oficial do Exército. E aí eu prestei exame para a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas, fui aprovado, fiz 3 anos lá, depois eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, e quando eu estava indo para o 2º ano da MAN, que era o 5º dos 7 anos de formação, o Exército estava numa situação muito complicada. As Forças Armadas, na verdade, estavam numa situação muito complicada. De um lado, elas tinham um problema de imagem muito sério, depois de 20 anos de governo militar, e de outro, elas tinham restrições orçamentárias bastante graves, que influíam não só no salário dos oficiais, como também na possibilidade de trabalho, nas condições de trabalho dos oficiais. Para vocês terem uma ideia, naquela época havia quartéis que liberavam os jovens ao meio-dia apenas para que não podiam servir o almoço. E eu ficava pensando como é possível manter um menino motivado, uma equipe motivada, sem ter condições mínimas de trabalho, sem poder servir o almoço. Tenho amigos que se tornaram oficiais de infantaria, que treinaram um soldado, formaram um soldado de infantaria com 14 tiros num ano. Note, não são 14 idas ao estande de tiro, são 14 disparos. Você não forma nem vigia de banco com isso, quanto mais um soldado das Forças Armadas, né? E aí eu olhei aquilo e falei assim, puxa, a gente está sendo mal avaliado pela sociedade, não é querido, a gente ganha mal e a gente não tem condição de trabalho, essa conta não está fechando, né? Eu acho que eu vou deixar esse sonho para uma próxima encarnação e dessa vez eu vou fazer outra coisa. E o psicotécnico dizia que eu devia ser, que eles faziam muito lá no Exército, testes psicotécnicos, dizia que eu devia trabalhar com direito, devia ser advogado. E eu falei, pô, doutor, mas advogado, né? Tinha uma coisa que eu detestava, que era trabalhar de terno. E eu disse para ele assim, doutor, olha, se for para ter uma carreira com muitas leis, com horários rígidos e com uma roupa desconfortável, eu continuo aqui mesmo, porque eu gosto muito daqui. Se é para sair, eu quero fazer uma coisa completamente diferente. Dá uma olhada aí, publicidade. Eu pensei nisso porque minha mãe havia trabalhado numa agência de promoções, uma época, e eu achei essa área interessante. Mas eu vi muito pouco disso, né? E aí ele falou assim, olha, a publicidade está bom também, mas, sabe, direito é 10 em 10, é um negócio raríssimo de você encontrar. Vai ser advogado que você vai ser brilhante. Por não em propaganda. 7 em 10, tá bom. Prefiro ser um bom publicitário vestido assim do que ser um excelente advogado vestido de terno. E pode parecer uma coisa boba, né? Mas eu não acredito que você consiga produzir muito bem se você não consegue minimamente se sentir confortável na roupa que você está usando, né? E aí fiquei pensando em publicidade, ainda estava meio pendendo, porque realmente, putz, direito era uma coisa que eu percebia que eu tinha muito jeito para fazer. E aí um dia eu comprei uma revista chamada HV, Humor e Verdade, e tinha lá uma frase, um texto, uma frase do Washington Oliveto. Ele dizia o seguinte, eu percebi muito rapidamente que o cartão era mais importante que as flores. E aquilo teve tudo a ver comigo, porque no Exército eu era o cara que escrevia os cartões dos amigos. Os caras chegavam e diziam, pô, Ricardo, você que gosta dessa viadagem de poesia? Escreve aí uma cartinha, um cartãozinho, uma coisa assim para mim. E eu escrevia, e era um processo muito parecido com o de agência, porque o cara me dava o briefing, né? Eu fazia o pedido, eu pedi um briefing, mas você já ficou com ela, não ficou, está interessada, ela está arredia, ela está afim, como é que está? Escrevia, apresentava as alternativas, aprovava, e depois eu ainda ia lá verificar o resultado do investimento. Foi aí, deu certo? Pô, ela amou, obrigado e tal. Quando eu li aquilo, eu falei, puxa, que bacana, esse é um negócio que me interessa. E aí eu decidi firmemente que eu ia fazer isso. E aconteceu um outro episódio que me reforçou
essa percepção de que eu tinha jeito para isso. Um dia eu estava lá em casa fazendo umas coisas e me lembrei que meu pai tinha uma expressão. Meu pai tinha um Opala, né? Um Opala Commodoro, era um carraço na época. E ele sempre dizia, este carro é uma orquestra, este carro é uma orquestra, este carro é uma orquestra. E eu falei assim, rapaz, isso está uma propaganda, esse carro é uma orquestra. Aí um dia eu ligo a televisão, 1 ou 2 dias depois, e aí eu vejo, de repente, o maestro Diogo Pacheco, um comercial, ele entra num Opala, e sai, coloca uma música de bar, se não me engano, e enquanto ele está indo para o trabalho, que ele vai terminar no Teatro Municipal, ele vai cantando e você vai vendo os features do carro. E aí você vê o carro parando em frente do Teatro Municipal, ele desce, começa a subir a escada, e o locutor diz, você acabou de ver o maestro Diogo Pacheco, mais uma vez, dirigindo uma orquestra. Eu falei, eu sabia que isso dava propaganda. Eu não faria isso, né? Não sabia, nem na faculdade eu estava. Isso aí meio me convenceu que eu levava jeito para a coisa. E tinha uma outra coisa que eu adorava, música. Mas muito, sempre adorei música. Acho que foi a maior paixão da minha vida, música. E eu via aquelas campanhas de Hollywood e eu falava assim, quem é que escolhe música para propaganda? Isso aí eu ia fazer muito bem. Né? Ouvi música o dia inteiro e falava, essa é boa para o comercial de shampoo, essa é boa para o comercial de carro. E aí comecei a trabalhar, comecei a fazer a faculdade, né, superior, comecei a trabalhar como mídia, na verdade, assim, eu estava lotado no departamento de mídia, mas eu era o cara que tomava conta das ações de merchandising da Antártica, com 21 anos, assim. Então, eu já podia escrever algumas coisas, e aí eu já ia aos estúdios, já conhecia os artistas, e conhecia o Faustão ainda no Perdidos da Noite, conheci o Jô chegando no SBT, enfim, eu comecei a entender o lado de lá, né, das câmeras, o lado de cá das câmeras, os bastidores, etc. e tal, e curti muito aquilo e decidi que realmente eu queria ser redator, ser criativo. Acabei conseguindo ir para uma agência. Infelizmente, foi um momento muito complicado para o país, que era o governo Collor, em que, numa semana só, eu perdi 2 empregos, o de redator na agência e o de crítico literário no Estadão. As primeiras coisas que eu publiquei na vida não foram anúncios, foram críticas literárias no Estadão. E aí eu fui indo para outras agências, etc. E tal, até que um dia chegou um ponto inflexível, acho que minha carreira começa aí. Eu fui trabalhar numa agência de marketing direto e me pediram um anúncio, né, uma peça. E eu falei, isso aqui não é uma peça, isso aqui é um anúncio, tem que pôr no jornal. Vendendo dinheiro, vendendo crédito. O único problema é que o briefing trazia uma questão ali que era o seguinte, os juros eram extorsivos. Era um negócio que, em números de hoje, você pegava 100 e pagava 3 de 70. Dava 110% em 3 meses. E aí eu falei, puxa, que dificuldade isso aqui, hein, cara? Quem é que vai comprar esse negócio? E eu fiquei pensando, falei, como é que eu justificaria um juro tão alto? E eu encontrei uma saída e fiz um anúncio, me lembro bem, era assim, o título dizia assim, sim, nós cobramos juros. Em compensação, ninguém fica sabendo que você está precisando de dinheiro emprestado. E aí eu dizia, se você, no texto, né, se você precisa de dinheiro, você pode falar com o seu irmão. O problema é que antes de você receber o dinheiro, a sua mãe já vai saber que você está precisando de dinheiro emprestado. Aqui a gente não pergunta nada e a gente não comenta nada. Passe aqui, etc. e tal. Então, assim, o serviço que compensava isso era o sigilo, né? E aí eu chamei, me lembro que eu chamei um boy, eu sempre gosto de testar, se fazendo alguma coisa de cosmético, eu sempre falo com as mulheres, se estou falando uma coisa de ingrediente culinário, eu procuro uma cozinheira, ou eu procuro o target, para dar uma olhada, você entendeu, você gostou? E aí eu chamei o boy, me lembro até hoje, uma Jussier, Jussier, vem cá, querido, dá uma olhada nisso aqui para mim. E continuei aqui fazendo de conta que eu estava trabalhando só olhando ele de canto e ele balançando a cabeça. Aí ele olhou para mim assim, eu olhei para ele assim, legal isso, hein? Você tem um endereço? Na hora que ele falou isso, eu falei, nossa,
Produzi um belo anúncio aqui. E não deu outra. Veicularam o anúncio, foi um sucesso. E tempos depois me chamaram, eu virei o queridinho desse cliente, né? E me chamaram para fazer uma reunião onde eles queriam, o briefing era que eles iam anistiar alguns devedores. Eu falei, como assim anistiar? Eu falei, o cara não me pagou, e o cara não pagou todas as parcelas, tá? Mas eu quero anistiar o cara para que ele possa pegar um novo empréstimo. Aí eu disse, mas, cara, dentro da minha ingenuidade de 20, 21 anos, mas se o cara não te pagou, como é que você vai emprestar dinheiro para o cara de novo? Eu falei, não. E a mesa toda riu. Não, ele me pagou. Ele não pagou tudo que eu gostaria de ter recebido, mas pagou direitinho. Esse cara, ele vive de empréstimo. Se eu posso emprestar várias vezes, por que eu vou emprestar uma só? Naquele momento, eu olhei e falei assim, isso não está legal. Eu estou usando o meu talento, que é um dom que você recebe, sei lá de onde, não para ajudar, mas para prejudicar as pessoas. Essa risada geral aqui, de todo mundo rindo desse pobre que vive de empréstimo, é um sintoma muito triste, né? Do lado ruim do capitalismo. Eu acho que dá para uma empresa ganhar dinheiro de uma forma mais bacana. E aí aconteceu de me indicarem numa agência, e para minha sorte, essa agência era a Guimarães, uma agência presidida pelo Ricardo Guimarães, que foi assim, um grande orientador da minha carreira, e que sempre teve um padrão ético, um cuidado com as coisas que fazia muito grande. Né? E ele gostou do meu trabalho, me contratou, e no dia que eu cheguei, eu falei para ele, bom, chefe, estou contratado, e eu vou atender o quê? Aí ele falou assim, você vai atender a Natura. Eu pensei, o que é Natura? 93. Ele falou, cosméticos. Aí eu pensei, aquele que as meninas vêm vender no escritório, ele disse, isso. Eu falei, pô, chefe, isso é muito ruim, hein? Tem mais nada, não? Ele falou, não, vou te dar Reebok também, aí contrabalanceia e tal. Por que eu achava ruim? Primeiro, porque eu sou homem. Não entendo nada, não entendia nada de cosméticos. O trabalho que ia ter, não sabia o que era esfoliação. O trabalho que ia ter para poder produzir alguma coisa com propriedade era imenso. Né? Segundo, cosmético também não era uma coisa que ganhava muito prêmio. A linguagem era muito engessada. Era uma mulher bonita, uma modelo, com uma frase, esse creme reduz não sei quanto, e acabou. Era esse o trabalho. Ou seja, não tinha grandes desafios intelectuais. Né? E aí eu falei, bom, tem jeito, né? Vamos lá, vamos tentar. Né? E aí aconteceu uma coisa muito bacana, o primeiro grande trabalho que apareceu para mim ali foi lançar a linha Natura Mamãe e Bebê. E olha o contrassenso. Eu era um jovem que tinha saído do exército, em que a gente falava de guerra e de morte, e tinha que lançar uma linha de cosméticos que falava de paz e de vida para o público feminino. Durante 4, 5 anos, eu só estudei em classes masculinas. Então, ali falei, bom, vamos lá. Era uma sexta-feira, quando chegou o jovem, e aí eu fiz lá umas 30 alternativas, e falei, vou matar esse job hoje para ter um fim de semana tranquilo. Subi, cheguei para o chefe e falei, Ricardo, tá aqui, mamãe e bebê. Ele olhou, leu, falou, tá frio, e me devolveu os papéis. Aí eu falei, putz, não tem problema. Voltei para casa, era um fim de semana muito ensolarado, sentei na piscina, peguei um caderno bem CDF e passei o fim de semana trabalhando e dizendo, este cara vai ver comigo segunda-feira cedo. Trabalhei, cara, eu devo ter feito umas 120 títulos. Digitei, datilografei, na época era máquina de escrever ainda, datilografei tudo, deixei bonitinho, grampeei, bem Caxias, bem milico mesmo. Cheguei para o chefe,
aqui está a missão cumprida. Aí ele olhou, leu, fechou, devolveu e falou, parabéns, está esquentando. Aí não tem solução, cara, porque eu passei 2 dias aqui moendo o cérebro para ver se eu conseguia fazer alguma coisa decente, né? E aí eu cheguei, sentei com o meu diretor de arte, com o Ciro Girardi, e falei, Ciro, eu não consigo fazer esse job, cara. Eu não sou mãe, nem mulher eu sou. Como é que eu vou falar com propriedade desse assunto, né? A gente precisa encontrar, sabe o quê, cara? Uma carta, por exemplo, a carta de uma mãe que o filho já cresceu e ela está escrevendo para ele essa carta, falando sobre a emoção, as lembranças, toda essa relação, que é a questão do amor entre mãe e filho, do vínculo entre mãe e filho, né? Aí eu parei de falar e falei assim, eu tenho essa carta. A minha mãe escreveu essa carta para mim. Minha mãe sempre escreveu muito bem. Ela, acho que foi a maior influenciadora, né, da minha capacidade de escrita. Eu levava a redação, né, que na época chamava composição, ela olhava, falava, está ruim, rasgava e falava, faça outra. Era assim. Então, nunca eu encontrei na vida um diretor de criação mais cruel que a minha mãe. Todas as vezes que me mandaram refazer o trabalho, eu falei, isso não é nada. E aí, cara, eu fui para casa, peguei essa carta, editei a carta e fiz um anúncio e levei para a Natura. E foi um anúncio assim, que definiu muita coisa na minha carreira e na própria construção da marca da Natura. Porque ela é uma coisa baseada na verdade de 2 pessoas. E a gente fez, e aí aconteceu um terceiro, um segundo, na verdade, uma segunda coincidência, um segundo acontecimento, acaso, alguma coisa assim. A gente tinha feito a foto com o fotógrafo e o cara escolheu a modelo e o bebê. Os 2 se pareciam, passava por mãe e filho. Colocou no estúdio, foi fazer a foto. Quando as fotos vieram, elas eram lindas tecnicamente. Mas você via claramente que aquela menina não era mãe daquele bebê. Ela não sabia nem pegar na criança, né? Você olhava e falava, essa menina é a mãe dele. E aí o fotógrafo se recusou a fazer a foto de novo, porque ele disse, tecnicamente a foto está ótima. E aí a gente falou, mas a gente não comprou uma foto tecnicamente ótima, a gente comprou uma puta foto. Essa foto não é uma puta foto. Ele, mas então eu prefiro não fazer. Não fez, prazo para estourar. Me lembrei de um fotógrafo começando ali, o André Andrade. Chamamos o André e falamos, André, temos esse problema aqui, o cara não quer refazer, você topa? Eu falei, topo. Mas tem que ter cuidado com esse casting, cara, porque a menina... Aí eu falei, não, sabe o que é? Eu tenho uma amiga, modelo, que teve bebê. Eu vou convidar ela para fazer com o filho dela. Tá bom. E essa modelo era a Fabiana Scaranzi, que depois de um tempo acabou sendo a moça do tempo no Fantástico, etc. e tal. E a foto veio maravilhosa, né? E ali a gente começou a perceber que era possível encontrar uma beleza, a beleza da verdade, na própria vida, né? O Washington diz muito isso, né? Quer dizer, bacana, quando você tira alguma coisa da vida e devolve ela em forma de propaganda. Mas essa questão de fotografar a gente normal para a cosmética era uma coisa que era impossível na época, não existia, né? Mas aquilo deu uma primeira pista para um trabalho que lá na frente ia ser decisivo tanto para a Natura, para a construção da marca Natura, quanto para a minha carreira, que foi o trabalho de lançamento, o trabalho de lançamento do conceito, né, de combate a estereótipos da Natura para a linha Cronos, né? Foi a primeira vez no mundo que se usou mulheres reais consumidoras de 30, 45, 60 anos sem retocar a fotografia. Já haviam tentado isso antes, na própria Guimarães, sem conseguir um resultado satisfatório. Nem a agência, nem o cliente tinham ficado satisfeitos com as tentativas iniciais e abandonaram isso. Chegaram à conclusão que não dava para fazer. E a gente chegou num momento ali muito delicado que a DPZ ganhou a conta da Avon,
o Boticário estava na W Brasil e a Natura estava com a Guimarães. Então, assim, a gente tinha 2 concorrentes importantes em 2 agências incríveis. E eu fiquei pensando, falei, puxa, o que dá para a gente fazer aqui? A gente começou a pensar, criou 300 campanhas diferentes, com modelo, sem modelo, all type. E uma delas acabou agradando o cliente, era uma modelo, e aí isso foi para uma pesquisa, né, que eu jamais vou me esquecer. Eu estava atrás do espelho, junto com o cliente, as mulheres sentadas na mesa, olhando o anúncio, e todas começaram, sim, né, aquele desentusiasmo total. De cara, eu já vi que a campanha não ia para frente. E aí uma delas olhou assim para o anúncio e falou, pô, mas agora até a Natura vai usar modelo? Na hora que ela falou isso, eu falei, opa, peraí, as mulheres já perceberam que a Natura não usa modelo, e até a Natura vai usar modelo revela uma crítica, uma queixa, um lamento em relação à utilização de modelos. Voltei para a agência, refiz uma campanha sem modelos, com mulheres normais, voltei para a pesquisa absolutamente convicto de que agora eu ia dar um show. E foi horrível. Foi mais criticada que a primeira. Na verdade, ela não foi criticada, ela foi crucificada. Assim, foi um negócio, eu nunca vi uma reação tão violenta a um trabalho, né? Mas isso já revelava alguma coisa, tinha alguma coisa por baixo daquilo, sabe? E aí eu fiquei olhando e o cliente vendo aquela enxurrada de impropérios contra o trabalho, até que uma mulher que estava calada no canto, assim, olhando o anúncio, virou e falou assim, olha, ela largou o anúncio, agora eu vou falar. Olha, é o seguinte, precisa dizer para o rapazinho que fez isso aqui, note, ela não teve a menor dúvida de que não era uma mulher, era um homem. E que não era nem uma mulher experiente, era um homem inexperiente. Precisa falar para o rapazinho que fez isso aqui, que é o seguinte, quando eu compro uma revista, eu estou afim de me divertir. Quando eu olho um anúncio que tem uma mulher mais ou menos da minha idade, com essas rugas aqui, eu tô simplesmente lembrando que eu já não sou jovem, já não sou tão atraente e estou a caminho da morte. Eu não quero lembrar isso. Precisa avisar para ele que espelho eu já tenho em casa. E acabou assim a conversa. Bom, eu voltei para a agência absolutamente desesperado, porque eu falei, pô, se eu não coloco modelo, se eu não coloco modelo, elas acham que o anúncio é chato, é sem graça, não tem vida. Se eu coloco modelo, elas dizem que, pô, mas modelo. Se eu coloco uma mulher normal, elas dizem, pô, mas ruga. E aí eu falei, opa, pera. Em momento nenhum elas criticaram o conceito, elas criticaram a ruga. Por quê? Porque a gente cometeu um erro no layout. O layout, ele assim, era basicamente o rosto da mulher, ele ocupava quase que a altura da página inteira. E quando você faz isso, no fundo, no final das contas, o rosto ele acaba sendo maior do que ele é na verdade. E a ruga fica maior do que ela é na verdade. Eu falei, não, parou. O papo não é esse. E tinha uma outra pista que elas tinham dado. E essa mulher aqui, por que ela está no anúncio? Quem é ela para estar aqui? Eu falei, opa, ela está olhando essa mulher como uma concorrente e não como uma representante. Eu falei, a solução é a seguinte, vamos juntar várias mulheres e fotografá-las de longe, de corpo inteiro. E com o tempo, nessa primeira campanha, elas são de corpo inteiro, na segunda campanha estão aqui, até a gente chegar aqui, ó. E aí elas já entenderam o conceito da campanha. E a gente fez a campanha, deu muito certo, foi eleito uma das 30 melhores campanhas da década de 90, ajudou a construir a imagem da Natura e fez com que, a partir daquele momento, eu me tornasse definitivamente o único criativo, junto com o meu diretor de arte, a trabalhar para a Natura e a construir, ajudar a construir aquela marca que, em 93, eu não conhecia. Em 98, foi eleita a empresa do ano da Exame, muito em função da comunicação.
e 2 anos depois foi eleita a empresa mais admirada do Brasil na Carta Capital, onde só votavam executivos. Então, assim, tanto a população quanto os mais críticos, né, era público e crítica. Era um sucesso completo, ajudasse a construir essa imagem de uma empresa que saía completamente do padrão do que era uma empresa e que é muito naquela direção que eu sentia lá atrás, que eu não queria vender crédito com 110% de juros em 3 meses para pessoas que estão sem dinheiro, né? Depois disso, a gente lançou a linha Natura Ecos. Isso também foi um grande sucesso. Foi a primeira vez que se falou a palavra sustentável no Brasil, uma campanha. Isso fez com que a gente fosse convidado para criar a campanha de lançamento do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. Eu fiz esse trabalho com a ajuda do Sebastião Salgado. Eu criei um tema que era: filho, um dia isso tudo será seu. E eu peguei fotos do Sebastião Salgado, era imagem de acidente de trabalho, era imagem de trabalho infantil, né? Aquele universo dos trabalhadores falava muito o que a gente queria dizer, né? Que uma empresa não precisava trabalhar daquele jeito. Ou, como eu sintetizei num anúncio, né? Um dos anúncios de lançamento da linha Natura Ecos, era uma foto várias fotos da Amazônia com os produtos, com as pessoas extraindo os ativos de forma sustentável, etc. e tal. E o título que eu dei foi: o capitalismo não precisa ser selvagem, nem na selva. Esta é a síntese que eu acho que as empresas têm que considerar, e que eu gosto muito quando o Madia fala da história das empresas, sabe? Ele conta, por exemplo, a história da P&G, é uma marca que ele admira muito. E eu, quando olho aquela história, eu lembro o seguinte: originalmente, as empresas foram feitas para melhorar a sociedade. Quando você pega uma P&G que fazia sabão, que fazia vela, você percebe que a vida daquelas pessoas melhorava. Poder lavar a roupa com sabão, poder iluminar, poder andar no claro, isso melhorava a vida das pessoas. Ao longo da história, todas as empresas que deram certo não se preocupavam só com o enriquecimento do fundador. Elas se preocupavam em prestar um serviço à sociedade. E isso, eu acho que a responsabilidade social, que hoje se chama ESG, eu acho que isso é um resgate, né? Dessa função primordial das empresas, que era melhorar a vida do consumidor, tornar a sociedade mais limpa, mais saudável, mais higiênica, mais próspera, mais feliz, que as pessoas pudessem falar com mais tranquilidade, sorrir com mais tranquilidade, né? Estarem bem com o seu corpo, estarem bem com o outro, estarem bem com o mundo. Só que no meio desse trajeto, a gente acabou se perdendo. A gente acabou falando assim: não, o importante é fazer a fábrica, não interessa a água que vamos jogar no rio. E hoje a gente percebe que sim, interessa, né? Então, depois dessa experiência toda, em 2001, eu resolvi deixar Guimarães, queria procurar um outro caminho, né? Que acabou sendo a Fundação da Pátria. A essa altura, o Ricardo Guimarães estava desistindo, né? Deixando de ser um publicitário, trabalhar com publicidade e querendo se dedicar ao branding. Isso me permitiu ir à Natura e pedir uma parte da conta. Eles me deram. Com isso, eu consegui montar a Pátria e começar a atrair outros clientes, né? Depois da Natura vieram a Roche, a Bosch, a Embraer, enfim, vários clientes com gás, vários clientes foram nos ajudando a construir essa história que faz 20 anos agora, esse ano, e que ao longo desse tempo teve duas grandes preocupações, sabe? A primeira foi a preocupação com métricas. Quando a gente começou a agência lá atrás, eu disse o seguinte: eu não quero correr o risco de, na mudança de um diretor de marketing, eu ter que ficar explicando por que a gente fez o quê. E ele depender da avaliação dele, anos depois do acontecido, se aquilo foi bem feito ou não, né?
eu preciso de números, eu preciso de dados para isso. E aí eu comecei a trabalhar com a criação, né, de métricas que nos ajudassem a comprovar a eficiência da propaganda. Desenvolver uma metodologia, conversei com uma amiga e falou, porra, mas já tem um cara que faz isso aí. Quem? É a Copérnicos, é o Cerqueira, fala com esse cara. Fui falar com ele e a gente teve um casamento de visões fantástico. Eu percebi que a metodologia que eu tinha criado, ela era boa para clientes de médio, pequeno, médio porte, e a dele era complementar, ela era legal para clientes de médio e grande porte. Tanto que o case principal deles era Ambev, com o lançamento lá da cerveja que desce redondo, era um case de posicionamento, né, de targeamento, assim. Qual é o público com quem a gente está falando? Qual é a promessa que a gente vai fazer? Tinha uma grande matriz em que você tinha todos os compostos de marketing influenciando uns aos outros, que ajudavam você a perceber se o problema era o conceito da campanha, se era a mídia da campanha, se era o PDV, ou seja, não sobrava tudo para a agência, como tantas vezes a gente já viu acontecer, né? E assim foi, a gente começou a trabalhar e, graças a Deus, nos fez com que a gente tivesse duas coisas que eu admiro muito. Primeira coisa, a gente é a agência seguramente que tem o menor índice de refação do Brasil, né? O que é excelente para as nossas contas nos dois sentidos, né? A gente não perde tempo. Por quê? Porque a gente tem uma equipe, eu nunca quis ter um grande batalhão, eu sempre quis ter uma SWAT, sabe? Tem 30, 40 pessoas muito sêniores, que a gente sempre tem pelo menos em geral, 2 sócios na reunião, que muitas vezes a gente volta da reunião já trabalhando na solução e muitas vezes a gente chega na agência com a solução já pronta. É pegar o telefone e ligar, já temos, quando é que vocês podem ver, né? A segunda a questão é que isso fez com que a gente conseguisse fazer com que os clientes ficassem muito tempo aqui. O nosso principal cliente hoje o nosso cliente mais antigo hoje está com a gente há 12 anos, já mudaram 2 diretores de marketing, 3 presidentes, e a gente simplesmente mostra os números, né? Então, isso é um jeito que nos deixa muito felizes, né, de trabalhar, porque eu sempre acreditei que era possível trabalhar com mais respeito ao cliente. Primeiro, respeito ao tempo do cliente, né? Aqui em 20 anos de agência, se a gente fez 20, começou 20 reuniões atrasado, foi muito, porque eu sei o quanto isso impacta na agenda do cara, na agenda de uma equipe. Não é reunião com uma pessoa, são 3, 4 pessoas de cada lado, né? Você tem que saber trabalhar assim. Além disso, tem o respeito ao investimento do cliente, sabe? Não tendo 66 clientes, né, a gente tem que procurar ter 10 clientes, eu consigo dedicar pelo menos um período da semana, de um dos dias da semana, para uma marca. Em geral, essas marcas já estão com a gente há alguns anos, então, assim, elas já estão em velocidade cruzeiro, mas eu consigo parar, olhar aquilo, a minha equipe consegue parar, olhar aquilo, propor alterações, propor caminhos. Isso acaba tendo uma rentabilidade muito grande para todo mundo, né? Eu proponho, tem cliente que entrou e saiu da agência, o cliente ficou 3 anos, ele tinha obrigatoriamente que fazer concorrência a cada 3 anos, e ele entrou e saiu da agência sem jamais ter reprovado um trabalho. Às vezes eu levava 2, 3 alternativas, ele escolhia uma, 2 ou 3 não iam, 1 ou 2 não iam, mas voltar com algo reprovado jamais aconteceu, né? Então, em suma, eu acho que essa história toda da Natura e de tantos outros clientes, eu mencionei alguns aqui, mas eu acho que o ponto, quando você diz os pontos altos da tua carreira, eu diria que foi o seguinte, foi quando primeiro eu percebi que eu estava indo muito bem pelo caminho errado. O segundo foi quando eu tive a felicidade de encontrar a Natura e a Guimarães, que eram empresas que estavam dispostas a ir para a mesma direção que eu estava, mesmo correndo os riscos que todos corremos. Eu lembro que uma época, algumas agências, alguns publicitários, alguns profissionais diziam, o pessoal da Guimarães são os Hare Krishna da publicidade, né? Era um negócio tratado aí com uma certa ironia, tal, um certo sarcasmo. Aí
a Natura, que era um cliente pequenininho, que eu nem conhecia, foi o cliente fundador da Pátria, que me ajudou a trazer muitos conceitos e me trouxe prestígio para atrair outras marcas. E aí a gente teve 20 anos de trabalho com várias outras marcas para ir desenvolvendo uma expertise nesse tema tão em voga hoje, que é o ESG. Eu não acredito que exista nenhuma agência no país com mais experiência nisso do que a gente. A gente já trabalhou para a Natura, para a Roche, para a Comgás, para a Embraer, para a Bosch, enfim, todos esses clientes, HDI Seguros, Ambipar, que é hoje a maior empresa de gestão ambiental do Brasil e creio que vai se tornar a maior empresa de gestão ambiental do mundo. Então, eu diria assim, o momento em que eu percebi que não devia ir vender crédito daquele jeito, o momento que eu conheci a Natura, a Guimarães e o Ricardo Guimarães, o momento em que eu fundei a Pátria, e este momento agora, que a gente faz 20 anos, tendo um cenário pela frente em que as empresas, como eu disse lá naquela campanha de lançamento do Instituto Ethos, né, a sociedade dá mais valor a empresas que dão valor à sociedade. Então, a gente conseguiu, graças a Deus, independentemente, não fazemos parte de nenhum grande grupo, nós conseguimos, independentemente, sobreviver 20 anos com sucesso, com cases consistentes, fazendo o que a gente gosta, trabalhando efetivamente para o cliente. A gente jamais entrou em festivais de publicidade, eu jamais quis que o cliente imaginasse que uma solução proposta para eles era criativa porque seria bem recebida em festivais de comunicação, né? Eu acho que isso aí acabou, é um tema muito conversado, já muito falado, mas eu acho que ele acabou desvirtuando um pouco, especialmente nos profissionais de criação, né? Que eram, aliás, obrigados a ter um currículo premiado, se não teriam dificuldade de se colocar, acabou gerando um desvirtuamento da nossa função. A criatividade é encontrar uma solução para um problema, né? Tem muito anúncio aí que é solução para problema que não existe, né? Eu sempre digo, antes de um anúncio ser bom ou ruim, ele pode estar certo ou errado. Eu já vi anúncios brilhantes errados, muito errados, que seriam perfeitos para outra marca, não para aquela, porque ela não tinha consistência para dizer aquilo, não tinha histórico para dizer aquilo, e o concorrente tinha, né? Então, acho que esses são os 3 pontos que eu destacaria assim, muito brevemente da minha carreira. Olha, a minha história com o marketing, ela não é uma história de amor à primeira vista. Ela é uma história de amor à segunda vista. À primeira vista foi assim, eu entrei na SPM, né, e aí deram o Clockers, que era um famosíssimo livro de marketing, tá? Ali no meio meados da década de 80 e tal. E aí eu, CDF, a fim de aprender, a fim de me tornar um bom profissional, peguei o livro, comecei a ler, comecei a achar horroroso, muito chato, muito cheio de planilha. Aquilo me pareceu a sistematização do bom senso. Mas por que o cara diz, não, antes de lançar um produto tem que estar no ponto de venda, antes de lançar campanha, o produto tem que estar no ponto de venda. Mas quem é que faria diferente isso? É só coisa lógica, mas eram planilhas, você tinha que seguir, checkpoints, era um negócio muito chato, né? E aí eu falei, puta, e a propaganda na época, a superior, ela tinha 2 áreas, ela é a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eram 2 cursos, você fazia os 2 anos básicos, e aí você escolhia no começo do terceiro se você queria fazer propaganda ou marketing. Eu olhei, falei, absolutamente isso eu não quero fazer, né? Não quero fazer mesmo. Mas houve uma segunda vista, que foi uma aula do professor Ricardo Ramos, em que ele começou a aula dizendo o seguinte, imagine que você tem uma vodka, e essa vodka custa, sei lá, $19. Aí chega um sujeito e lança uma vodka a $18. O que você faz? A classe inteira olhou, abaixa o preço. Eu esperei terminar e falei assim, ele olhou para mim, aumenta o preço. Ele falou, por quê?
Olha, professor, é difícil explicar, mas eu tenho a percepção que $2, né, de 18 para 20, $2 numa prateleira, geram uma percepção de qualidade superior. Ele falou, mas ainda assim há pessoas que vão comprar por preço. Aí o senhor lança uma segunda marca, $1 mais barato que a concorrente. Aí ele pegou o giz, jogou atrás e falou, parabéns. Foi exatamente isso que a Smirnoff fez nos Estados Unidos. Eu olhei para mim mesmo e falei, rapaz, eu acho que eu dou para esse negócio aí. É meio um xadrez, sabe? Então, assim, aí eu entendi que o marketing era a única área da empresa capaz de gerar novas receitas e de aumentar o EBITDA da empresa. Você pode dizer, mas o financeiro também pode fazer isso. Limite. Para corte, limite. Por quê? Você tem 3 recepcionistas, você quer diminuir a folha, você manda uma embora. Você tem 2, quer diminuir mais, você manda a outra embora, sobra uma. Você não tem como mandar essa embora, né? A questão é, como é que a gente gera receita nova? E aí, marketing, para mim, é a habilidade de olhar para as pessoas e entender por que elas fazem o que elas fazem. É entender as pessoas. E aí, eu sou um cara eminentemente da área de humanas, né? Eu gosto muito do ser humano. Eu gosto muito de observar o ser humano. Eu gosto, até por uma questão, sei lá, de criação, eu tenho uma mãe que é a pessoa mais comunicativa que eu já vi no mundo. Ela chega em qualquer lugar, com pessoas de qualquer origem, de qualquer idade, de qualquer raça, de qualquer sexo, de qualquer credo. E em 1 minuto, ela conquistou a simpatia de absolutamente todo mundo. Eu sou incapaz de lembrar uma vez que eu entrei num táxi que ela não começou uma longa conversa com o taxista. Então, isso me fez, e ela ia descobrindo, e eu via ela falando, eu sou bom, mas... Pô, eu cheguei para minha mãe entrar no táxi, assim, eleição presidencial, hein? O que o senhor acha? Figueiredo ou esse Olha Vente Monteiro aí? Eu falei, pô, mas esse é papo do taxista. Mas aquilo me ajudou a perceber o seguinte, quando você começa a falar, as pessoas começam a responder. E se você é bom em ouvir, você começa a pegar umas pistas muito legais. Isso me fez criar uma boa capacidade de leitura das pessoas e fez com que eu até virasse uma pessoa que as pessoas consultam quando tem dúvidas, etc. e tal, né? Eu até aproveitei esse talento, esse jeito, sei lá, e fui, durante anos, trabalhei no CVV, né, para ouvir as pessoas, quais eram os problemas. E assim, a turma dizia, pô, você tem 25 anos, você vai no CVV. Cara, a gente precisa devolver alguma coisa, né? E eu acho que isso aí, ajudar as pessoas a equacionarem os seus problemas, eu sempre digo que um atendente do CVV, por exemplo, não diz, Danilo, faz isso. Não, você é como um bom analista, mas Danilo, você já considerou a hipótese? Será que... Eu já vi gente que estava prestes ou dizia estar prestes a se suicidar, se arrepender em 5 minutos. Falei, meu Deus, o que eu estava fazendo? Simplesmente porque ela começou a falar e ouvir o que ela estava falando, né? Então, essa questão do ser humano, de por que ele faz as coisas que ele faz, é uma coisa muito encantadora. Eu acho que o marketing é isso, né? O marketing é com quem você está falando, o que essa pessoa quer, sem esquecer nunca uma frase do Gilberto Gil, que está no disco O Sol de Ógilo, né? Tem uma música em que ele diz o seguinte, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Na hora que o Steve Jobs vai lá e pega o velho Walkman, que foi aposentado por tantos problemas operacionais, e transforma aquilo num MP3, são 1000 músicas no seu bolso, né? Ele embala aquilo de um jeito que resolvia todos os problemas anteriores. Uma vez eu estava conversando com um amigo, o Attila Francucci, ele está contando essa história. Quando o Steve Jobs voltou para a Apple, a empresa estava muito mal financeiramente,
não tinha produto, a imagem dela estava horrorosa. Eu lembro que na capa da revista Wired desse mês específico tinha uma maçã desenhada com um arame farpado em volta, assim, e o título embaixo era Reze. Né? Era um cenário, eu nunca vi uma empresa num momento tão crítico. E ele disse que chamou duas agências e falou, olha, pessoal, eu não tenho... Assim, começou a turma a apresentar um monte de dados, de gráficos, de índices, de não sei o quê, e pediram desculpa que ele estava numa reunião emergencial e que chegaria assim que desse. E aí ele apareceu, entrou, viu aquele negócio, viu que era uma hora de reunião, gráfico, ó, meu, para, desliga tudo isso. Vocês devem estar de saco cheio de ver gráfico, né? A questão é a seguinte, pessoal, aí ele foi falou assim, eu tenho um projeto que é este, que vai virar este, que daí vai virar este, que daqui vai virar este. Só que esse eu não tenho dinheiro, esse depende do dinheiro desse para ser feito. Então, eu vou fazer isso aqui, mas eu vou levar um ano para isso. Eu não posso que as pessoas me esqueçam, né? E eu não quero que elas simplesmente passem um ano falando mal da gente, até a gente ter uma solução. Então, o que eu quero é simplesmente que vocês façam isso. Faz uma campanha agradecendo esses caras que ficaram com a gente, mesmo no nosso pior momento. Eu só quero dizer assim, pô, obrigado. Vocês são muito especiais. E aguardem que logo a gente vai ter coisa para vocês. Quando a agência que não ganhou a conta, que era a Silverstein Woodbine Partners, quando eles saíram da reunião, um deles falou para os outros, olha, eu não sei se a gente vai ganhar a conta, mas nós vamos ficar ricos, porque amanhã mesmo nós vamos comprar a ação dessa empresa. E os produtos que ele dizia, assim, o primeiro era aquele Apple colorido. Depois ele tinha o iPod, depois tinha uma plataforma para compra de música, depois. Você olhava aquilo, você falava, puta, como é que o cara viu isso com tanta antecedência? Como ele foi tão competente para realizar aquilo? Tem um exemplo que eu sempre digo, assim, o fone dele, o fone da Apple é branco. Originalmente o fone do iPod, então era branco. Se você for para um grupo de pesquisa e fazer, pessoal, nós temos dúvida aqui, aí não sabe se faz o branco ou se faz preto o fone. Eu aposto com você que o preto ganha. Quando ele lançou esse negócio, ele simplesmente olhou para a pessoa que ele queria servir e falou, este cara, ele gosta de se sentir especial. E ele vai pagar mais caro para ter esse negócio aqui. Esse cara quer que as pessoas percebam que ele não compra a mesma coisa que todo mundo, que ele pode pagar mais por aquilo, que a escolha dele não é meramente feita por uma questão de preço, mas de valor. E aí ele fez branco. E todo mundo que está num vagão do metrô em Nova York, quando olha o sujeito com o fone branco, sabe qual é o produto que o cara está usando. Isso, tem até uma história engraçada ocorrida aqui um dia, um ex-cliente nosso numa academia de ginástica falou, Ricardo, eu queria vender um pacote anual de vários... um pacote anual, que custava bem caro, era uma academia bem cara, e o que eu faço? Falei, cara, tenho uma ideia aqui, cara. Sabe aquele iPod Nano, aquele pequenininho que você coloca na camisa para correr? É muito chato você ir para academia, ainda não tinha sem fone, né? Você tinha que meter o fio e ficar com esse negócio em cima balançando em cima da esteira e correndo com aquele trambolho. Por que você não dá para esses caras aquele pequenininho, que só tem um número de música suficiente para ele treinar sem ficar ouvindo sempre as mesmas músicas? E esse cara já tem iPhone, ele até talvez tenha um iPod, mas esse pequenininho, ele não tem. E se ele tem, esse modelo é novo. Ele dá aquele para o filho, para o irmão, para o cunhado, sei lá para quem. E ele fica com esse novinho para ir para a academia. Ele falou, boa ideia. E foi. Voltou 15 dias depois, um mês depois, falou, Ricardo, a ideia não deu certo. Eu falei, não deu certo? Não. Eu falei, mas você tem certeza que você comunicou isso bem? Eu falei, tenho certeza. Eu enchi a academia de cartazes, as pessoas falaram. Tá bom, então nós vamos fazer o seguinte. Sabe aquelas cubas de festa
que as pessoas põem gelo e bebida transparente, assim, de acrílico. Nós vamos colocar na porta da academia, logo na entrada, aquilo cheio de maçã, com um cordãozinho para uma etiqueta, dizendo o seguinte: a maçã você já tem, agora só falta o iPod. E atrás a gente explica a promoção. Aí ele falou: mas eu não posso fazer isso. Aí eu falei: devo estar começando alguma gafe nutricional aqui, sei lá, de repente maçã não é bom para quem vai treinar, é melhor banana, sei lá o que era. Por quê? Porque o iPod que eu comprei não é da Apple. Eu falei: cara, então isso está explicado porque não funcionou. Você vende um produto anual, já é caro mês a mês, você quer vender um pacote anual e vai comprar um Xing Ling para esse público, cara, que é super elitizado, esse cara não vai querer. Volta lá e faz direito, né? Aí ele voltou, fez direito e deu certo. E aí ele passou a entender o valor de uma marca, né? Veja, essa marca, ela não foi construída com nada mais senão curiosidade, interesse pelas pessoas, conhecimento. Você só fica conhecendo as pessoas se você se interessa realmente por elas, vai convivendo e vai aprendendo, né? Assim como assim, por exemplo, tem um cliente que já está com a gente aqui há 3 anos. Eu tinha feito 2 campanhas ontem para ele. Tem alguns clientes que eu faço questão, especialmente assim quando o cliente está decolando, a gente está colocando, eu faço questão de desenvolver todas as campanhas, porque junto com a equipe de criação, para que a gente comece a trocar percepções. Eu aprendi muito cedo, graças a Deus, que por melhor que você seja, sempre tem um cara na mesa do lado com um palpite inteligente para te dar. Isso aconteceu, inclusive, num episódio de Natura, que vale até a pena contar. Eu tinha feito um comercial que não deu muito certo na montagem, e eu tinha que passar a noite na ilha refazendo aquilo, e eu tinha no dia seguinte que apresentar uma campanha de uma determinada linha lá. Eu falei: chamei a equipe de criação, falei: olha, eu fiz esse e esse das últimas vezes. O briefing, o caminho, eu acho que é por aqui. Trabalhem aí, quando for umas 4, 5 horas da manhã, eu estou aqui. Quando eu voltei, eles tinham feito 4 campanhas brilhantes, que eu não teria feito, e eu ainda em cima fiz uma 5ª. Levamos no cliente, no dia seguinte, mostrei o filme, adoraram, e eu mostrei as 5 campanhas, eles ficaram olhando e falaram: rapaz, mas como é que esses caras conseguiram fazer tudo isso de ontem para hoje? Né? Era gente que estava do meu lado, gente muito competente, porque naquela agência você tinha contas individuais. Então, assim, a Natura era uma conta minha, né? Mas as pessoas viam eu trabalhando, e com essa expertise, essa experiência, esse contato, elas iam desenvolvendo raciocínios delas também. Então, ontem, por exemplo, eu estava trabalhando para um cliente, fiz 2 campanhas, né? Apresentamos a campanha, o atendimento fez uma pequena observaçãozinha. Aí, hoje, a gente chegou logo cedo e falou assim: atenção, atendimento, temos mais uma campanha. Eu falei: mais uma? Por quê? As 2 estão ótimas. Falei: ok, mas tem. Vou jogar a campanha fora, porque já tem 2 ótimas. Então, a gente vai apresentar 3 campanhas para esse cliente. Mas por que você consegue criar tão rapidamente uma campanha assim? Porque você já tem intimidade com o problema, você já tem intimidade com as pessoas que julgam, você já tem intimidade com as pessoas que compram. Tem um acontecimento que foi muito importante para eu levar a sério aquela história lá da Natura, lá atrás, da mulher de verdade, da consumidora de 30, 45, 60 na propaganda. Foi uma visão do Luiz Seabra, o fundador da Natura. Um dia ele chegou para mim e falou: Ricardo, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer com que apenas o jovem seja percebido como belo. Porque se a gente faz isso, colocando jovens na nossa comunicação, no fundo a gente está prestando um desserviço às mulheres a quem nós queremos servir. Na hora que eu ouvi isso, eu falei: é verdade, eu vou trabalhar intensamente para conseguir realizar esse negócio, que eu não sei como é que faz, ninguém sabe, ninguém no mundo jamais fez isso. A gente conseguiu fazer e acabou até sendo uma inspiração, uma ideia brasileira, uma inspiração brasileira para o resto do mundo,
né? Dove passou a fazer isso, outras marcas passaram a usar mulheres mais velhas, né? A não usar modelos, o que é uma coisa muito boa para a sociedade. Eu sempre digo, cara, quando você anda na rua, você vê duas coisas dando muito certo, farmácia e hospital. A gente não está construindo uma sociedade muito saudável, não, gente. Quando você chega, posto de gasolina derruba, constrói farmácia. Padaria derruba, constrói farmácia, né? As empresas, eu acho que elas têm responsabilidade também pelo que as pessoas estão sentindo, pelo que as pessoas estão pensando, né? Nós estamos construindo mais que empresas. Num dos anúncios da linha Natura Mamãe e Bebê, eu fiz um tema que acabou virando meio um clássico, e hoje até repetido por esses coaches, de telecoaches aí, né? Que era assim, que mundo vamos deixar para nossos filhos? E que filhos vamos deixar para o mundo? Eu acho que a gente tem essa responsabilidade, eu acho assim absolutamente importante que nós, como empresários, como profissionais, consideremos isso, sabe? Assim, será que eu tenho mesmo que usar o meu talento para vender esse produto? Será que a gente não consegue desenvolver um produto que seja menos agressivo, que seja mais honesto com o consumidor, que faça com que a gente possa dormir um pouco mais tranquilo, mais em paz? Certo de que a gente está deixando o mundo melhor hoje quando a gente está voltando para casa do que quando a gente voltou ontem? Então, basicamente, o marketing para mim é isso, é se importar com as pessoas. Hoje, a gente vem uma história aí que é a seguinte: lá atrás, a agência de propaganda tinha um valor e um preço. Com o tempo, esse preço foi começando a cair. Começaram a negociar e negociar e negociar. E cada vez que um sujeito precisava abrir o seu próprio negócio, ele aparecia num cliente que ele já tinha atendido, oferecendo uma taxa menor e um produto igual. Aparentemente, aquele produto era igual. Ele tinha uma cara parecida, né? Mas, na verdade, ele não era tão igual assim. No fundo, o trabalho de comunicação foi perdendo valor na medida em que ele ia perdendo preço e capacidade de contratar gente na quantidade necessária para fazer aquilo bem feito, né? Hoje, o que acontece, o que veio acontecendo os clientes passaram a exigir de nós uma especialização tão grande em tantas áreas e, ao mesmo tempo, uma remuneração menor por todas as tarefas. No final, é muito difícil fechar essa conta. E o que acontece? A agência coloca lá, por exemplo, um profissional especialista em fazer lápis, e aí a direção obriga todos os diretores de atendimento a colocar lápis no cliente. Venda lápis lá, porque nós estamos fazendo lápis. E aí o atendimento chega lá e fala: olha, se estivermos olhando aqui, eu acho que este problema não é de caneta, nós precisamos, não, rapaz, do lápis, eu vou trazer ele aqui. E fica a agência tentando inventar serviço para um negócio que não tem necessidade. Às vezes consegue levar o cliente na conversa, às vezes não consegue. Aí, às vezes, ela fala assim: pô, essa área aí começou a passar que é bom, mas não era mais, desliga. Então, assim, o mundo está fazendo isso com as empresas também. O consumidor está fazendo isso com as empresas. Ele quer ver cada vez mais especialização, pagando cada vez menos. E aí fica faltando aquele elo, aquela pessoa, aquela equipe, aquela turma que, junto com o cliente, com tempo, com condições de trabalho, consegue. A condição de trabalho é o seguinte: se eu tenho um cliente, eu tenho 8 horas por dia para esse cara. Se eu tenho 8 clientes, eu tenho 1 hora para cada um. A conta é essa. Se o cliente quer achar que, putz, a agência está trabalhando 8 horas para ele por dia, pagando 1 hora, ele que acha, mas não é verdade. O cliente tem que entender que, assim, fornecedor, empresa de serviço nunca toma prejuízo. Ele entrega na medida do comprado. É simples desse jeito, né? Então, eu acho que se a gente voltar um pouquinho esse caminho e o cliente e a agência estiverem juntos, pensando
olhando para aquele consumidor com calma, porque é com calma. Você não sai na rua e a resposta está pronta. Você tem que gastar muita sola de sapato para fazer isso. Né? Nenhuma ideia brilhante, não, que às vezes você tem uns estalos, mas efetiva, duradoura, transformadora, que eu tive, surgiu nos 15 primeiros minutos de pensamento, nas 15 primeiras horas de pensamento, nos 15 primeiros dias de atendimento ao cliente. É muito tempo, é muita maturação e muita experiência. Na hora que eu sento para pegar esse papel aqui e te dar uma opinião, são 35 anos de trabalho que me levam a chegar àquele raciocínio e ter certeza ou uma boa chance, uma boa intuição de que aquilo realmente tem chance de dar certo. Porque coisas assim eu já vi dar certo e coisas que nem deram tão certo, eu já sei por que não deram e agora eu consigo corrigir nesse jogo aqui, né? Então, eu acho que a gente vai para isso, uma sociedade que cada vez mais vai exigir especialização, querendo pagar menos, com empresas que cada vez vão ter que produzir mais e melhor com uma margem menor, se não conseguirem entender o cidadão que está comprando. Eu vejo muita empresa desesperada, muita loja vazia, mas tem marcas que você passa na porta, está sempre cheio. Aí você fala, o preço é bom. Não é não. Então, eu acho que a gente vai por aí e a solução para isso é que eu sempre digo. Se você pegar aquele soneto do Camões, né? Amor é fogo que há de sem se ver, a ferida que dói não se sente, o contentamento descontente é dor que desatina sem doer. Esse soneto tem mais de 500 anos. E parece que ele foi escrito ontem. Por quê? Porque ele só usou palavras tão fundamentais da língua, que eram empregadas diariamente, inúmeras vezes. Fogo. Não existe uma pessoa no mundo que passe um dia sem falar ou pensar em fogo, né? Então, as pessoas falam. E a palavra é tão falada que não dá tempo de outra surgir e se consagrar no lugar dela. Então, amor, dor, fogo, ver, são palavras que não vão ser substituídas. Ou seja, para fazer um soneto eterno, o cara usou palavras eternas. Quando eu olho para o consumidor, eu quero o que o meu avô queria e o que meu neto vai querer. As pessoas querem ser notadas, querem ser conhecidas e querem ser reconhecidas. O que vai fazer com que elas possam vivenciar esse sentimento? Isso explica, gente, do iPhone à primeira classe do avião. Isso explica os restaurantes que fazem sucesso, isso explica a perua de hot dog que tem ali na esquina. Por que alguns comem naquela e não comem na outra? É só porque é mais perto? Né? Às vezes é, às vezes não é. A questão é, senta lá e fica olhando. Né? Você não vai conseguir fazer isso se você não tiver bons e leais observadores do teu lado. Eu não conheço observadores melhores e mais leais que as agências de propaganda. É muito raro, eu, graças a Deus, tive a sorte de nunca ter visto uma agência que não dava valor ao cliente que ela tinha. Inclusive aquelas que tinham uma ou outra prática que eu julgava condenável, tal. No fundo, eram empresas que se dedicavam muito ao cliente, que amavam de verdade o cliente, o consumidor, o problema. Existe uma paixão muito grande da nossa atividade pela nossa atividade. Eu nunca vi um redator rindo, feliz,
porque tinha feito um mau trabalho que o cliente comprou sem perceber que era ruim. Eu nunca vi isso, né? Então, mas eu cansei de ver clientes que conseguiram apertar o preço da agência e se vangloriaram muito disso. E aí eu percebi que, assim, qual que era o retorno? O retorno era uma mágoa da equipe, da agência, e você não trabalha bem quando você está magoado. Você pode até ser profissional, mas aquelas coisas que vão assim, de madrugada eu tive uma ideia e eu levantei de madrugada e saí escrevendo, e quando foi 9 horas da manhã já estava lealtado na mesa do cliente. Isso você só faz quando você realmente gosta das pessoas com quem você está trabalhando, e isso só acontece quando você percebe que as pessoas com quem você está trabalhando gostam de você. Eu acho que esse é o nosso caminho. Juntar tanta gente que é difícil de juntar. Às vezes, porque a agenda desses caras é complicadíssima. Para você fazer um jantar de publicitário, um chopp de publicitário, é um negócio terrível, porque sempre tem alguém que está, como tem uma concorrência, que tem que fazer uma virada, que etc. e tal. Ou sempre tem aquele cara que tem um problema com aquele outro, que um dia o cara fez uma campanha, que pegou uma ideia que achou que era dele, que Abramar é um lugar onde você consegue trazer todas essas pessoas e juntar ali, eu estava falando de valor, né? Juntar o valor de todas essas experiências, que é um produto, um dos poucos produtos brasileiros que a gente de serviço, né? De conhecimento que a gente ainda consegue exportar. O marketing, a propaganda brasileira são reconhecidos no mundo todo, e tem muita coisa nascida aqui que acabou sendo utilizada no exterior, acabou inspirando profissionais ao redor do mundo, né? As pessoas sempre digam, criatividade brasileira, o nosso jeito de lidar com as coisas é muito especial. Eu tenho um amigo que era engenheiro, era diretor de engenharia de uma mega petroleira, e ele disse que existia anualmente uma convenção de engenharia e eles iam representantes, né, de todas as filiais do mundo. Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, China, Canadá, tudo, e Brasil. E disse que dentro dessa convenção eles passavam um desafio, uma questão, um problema, e as equipes tinham os 2 ou 3 dias para pensar na solução, e no final, cada empresa, cada uma subia e apresentava a sua solução. E aí ele disse o seguinte: o Brasil não só era o país que costumava ter a melhor solução, como sempre era o país que tinha a solução mais barata. Porque o engenheiro brasileiro já sabe que se ficar caro, ele vai ter que fazer de novo. O publicitário brasileiro também é assim, né? Então, assim, a gente tem soluções muito legais, com preços muito legais. É isso, pega um roteirinho, orça aqui, orça em qualquer lugar do mundo, né? A gente tem muito que ajudar as empresas aqui a levarem soluções para a empresa lá. Tem soluções que a gente criou aqui, em alguns clientes nossos, que a solução foi exportada, né, em prática até hoje, pelo custo de uma campanha. Então, eu acho que você conseguir reunir essa turma toda, não deixar esse conhecimento se perder, de um extremo valor para o país, né, para a atividade de marketing, publicidade do país, e para o país como um todo, que consegue ter uma receita muito significativa com esse tipo de trabalho.